Olá, olá, olá! Bora pro nosso 50º episódio do IUCast. Me perdoe pela minha voz, eu não estou muito bem. Acho que algum vírus, uma bactéria tentou me pegar aqui, então ontem eu tava malzinha, hoje eu já tô melhor. Mas tô com essa vozinha meio ruim ainda, mas bora lá, vamos falar sobre o que comer no outono, pra gente evitar aí, né, desenvolver doenças, incômodos, sintomas, pra gente passar por essa estação de uma forma bem tranquila. Primeiro de tudo, como eu sempre falo aqui, pra gente entender o que comer em cada estação, né, o que fazer em cada estação, em cada clima, a gente sempre tem que avaliar as qualidades desse clima e também as qualidades do clima anterior, né, pra gente saber o que pode estar mais agravadinho, o que pode, né, qual elemento pode estar mais aflorado no nosso sistema naquela transição, naquela troca de estações, né, pra gente saber bem como agir. De modo geral, no outono, ela é uma estação muito pita, né, a gente ainda tem elevações de temperatura, mas a gente já tem um pouco mais de umidade, né? Geralmente é uma época que chove, mas também é uma época que em muitas regiões venta bastante. Então, da mesma forma que eu expliquei lá no verão, a gente fez até 2 episódios diferentes, né? Verão úmido, verão seco. Da mesma forma, no outono a gente tem que trabalhar com essa ideia de como foi o verão, né? Para começo de conversa, pra gente entender qual dosha que vai chegar mais agravado ali. De modo geral, né, o que a gente estuda nos clássicos, mas pensando no clima lá da Índia, o outono é uma estação em que o Pitta entra muito agravado, né? Sai de um verão super úmido e aí entra para uma estação do outono que ainda tem bastante clima quente, né? Ainda tem essa sensação, principalmente no início, né? Desse clima quente, há uma oscilação, né, de temperaturas, mas esse Pitta ele vem agravado, é um bom momento, inclusive, que o Ayurveda fala pra gente fazer as purificações de Pitta Dosha, então fazer um Panchakarma aí pra limpar a Pitta Dosha do organismo. No outono é o início do outono é o melhor momento, porque geralmente esse Pitta ele agrava nesse final de verão. Mas claro que se você vem de um verão super seco, né, ou um verão em que você não conseguiu se alimentar direito, né, que você teve bastante dificuldade de digestão, né, por conta desse calor que eu já expliquei no episódio passado, né, quem não assistiu recomendo que assista, mas se teve esse problema de digestão porque com o excesso do sol, né, o nosso Agni baixa bastante, o nosso poder digestivo baixa bastante, e aí não conseguiu se alimentar, acabou depredando muito o tecido, né, o Vata acabou agravando muito, acaba entrando na estação do outono já com o Vata agravado, e com o excesso de vento que costuma ter nessa estação do outono, acaba tendo aí mais desequilíbrio ainda de Vata. Então, a gente tem que pensar que nessa estação a gente precisa pensar tanto em Pitta quanto em Vata. O dosha que menos vai estar agravado de modo geral, tá? Claro que depende das tuas rotinas, da região em que você tá, de como você se alimenta, né? Mas de modo geral, o dosha que menos vai tender a agravar é o Kapha. A gente vai ter mais problema aí com Vata ou Pitta. Então, vale a pena a gente, né, trabalhar nisso e analisar os sintomas que a gente está apresentando para compreender qual que vai ser a estratégia melhor de alimentação. Mas, de modo geral, pensando nisso, o que eu acho interessante é a gente pensar que se a gente tem esses 2 doshas que podem estar agravados, a gente precisa pensar em trazer para nossa alimentação coisas que vão beneficiar os 2 doshas e de modo geral, tá? Que vão beneficiar a saúde de uma pessoa saudável de uma forma mais generalizada. Então, o que eu gosto de fazer nessa estação é focar na alimentação que o Ayurveda fala pra gente que é uma alimentação ideal para pessoas saudáveis para manter a saúde. Mas antes disso, quem tá me assistindo em vídeo, eu preciso, gente, olha isso. Olha que gato maravilhoso. Fala oi, gente. Oi. Voltando aqui a câmera. Mas, gente, eu preciso mostrar essa belezura desse gato, né, gente? Mirtilo. Ou mirticho para os argentinos. Eu amo quando eu levo ele na veterinária e a veterinária dele fala: ai, como está Mirticho? Eu falo: ai, meu Deus, devia ter colocado o nome dele de Mirticho. Fica mais bonito, fica mais chique. Ele tem tudo pra ser um argentino mesmo, né, gente? Esse sotaque tem tudo a ver com ele. Bora lá, vamos voltar aqui pro foco agora, foi só uma pequena distração. Mas então, o que eu gosto de trazer é exatamente isso, da gente equilibrar ali os 2 doshas. Então,
Priorizar, por exemplo, alimentos de sabor doce, né, para começo de conversa. Por quê? Porque o sabor doce, ele beneficia tanto vata quanto pitta. Então, trazer aí para alimentação mais abóbora, beterraba, abobrinha, batata, principalmente a batata comum, né, a batata inglesa aqui. É um pouco mais fácil de digerir do que a batata doce, mas pode usar a batata doce também se o teu acne já estiver melhorzinho. Usar inhame, creminho de inhame maravilhoso, né? Principalmente à noite, para ajudar a estimular a GABA, né? Que ajuda a estimular ali a produção de melatonina pra gente dormir. Também usar, por exemplo, frutas mais adocicadas. As frutas da estação, óbvio, sempre, gente, ó. Regra básica para todas as estações. Consuma frutas, verduras, legumes da estação. Aquelas que você vai na feira e tem em maior quantidade, estão mais bonitas, estão mais baratas, tá? Porque aquilo que dá naquela época, porque eu sempre falo aqui que a natureza é muito sábia e ela sabe do que a gente precisa. Então, foca nesses alimentos, tá? Mas, de modo geral, então, prioriza esses de sabor mais adocicado. Evita tudo que for muito ácido, tá? Muito quente. Vai mais nesses mais adocicados e mais refrescantes também, tá? Aquilo que tem aquela sensação de refrescância pro organismo, tá? Principalmente se você estiver apresentando aí qualquer sintoma de pitta, de azia, de queimação, de alguma coisa na pele mais inflamada, as coisas mais refrescantes, mais doces, vão ser melhores, tá? Também priorizar ali, né, ter sempre no prato em maior quantidade, né, os cereais, né, que também tem sabor doce, então consumir todos os tipos de arrozes, consumir lentilha rosa, feijão moyage, que são duas leguminosas que vão ser fonte proteica, mas que ao mesmo tempo elas são doces, então elas beneficiam tanto pitta quanto vata, mas de modo geral seguir aquela regrinha, né, que eu já ensinei em outro episódio, no episódio que eu falo sobre os 6 sabores, né, dos alimentos, seguir aquela regrinha básica, que é consumir maior quantidade de alimentos doces, como eu falei, depois ácido, salgado, depois amargo, picante, adstringente. O que eu gosto de fazer é consumir mais doce. Como a gente pode ter um agravamento de pitta, não pesar muito a mão nem no sal, nem no ácido, então é equilibrado, né? De vez em quando não tem problema, colocar um limãozinho na comida não tem problema, uma frutinha um pouquinho mais ácida uma vez ou outra não tem problema, mas evitar isso, né, em grandes quantidades, tá? Mas, por exemplo, na alimentação você não precisa colocar vinagre, você não precisa colocar um azeite muito ácido, você pode colocar um azeite mais levinho, você pode colocar ghee. Ghee vai ser maravilhosa porque beneficia tanto vata quanto pitta, então usar ghee como base ali de gordura da tua alimentação, né, para refogar alguma coisa, para fazer um arroz, para fazer uma lentilha, vai ser muito bom. Mas então, de modo geral, pegar mais nesses doces, né, e usar, mas em quantidade mais baixa, adequada, ali não em exagero, sabor ácido, salgado. E picante também, evitar o picante, ele não vai ser bom nem pro pitta nem pro vata, então o picante você coloca assim bem pouquinho, de preferência aqueles picantes que podem beneficiar vata e pitta, que vai ser o gengibre em pó, que eu sempre falo aqui, tá? Que vai ser o cominho e a pimenta do reino, a pimenta preta, tá? E aí evita outras pimentas muito fortes, evita canela, que é muito quente, tá? Outra coisa que pode trazer bastante sabor para tua alimentação, principalmente se você for comer, sei lá, uma fruta cozida, um mingau, o cravo, tá? O cravo, ele tem uma potência fria, mas ao mesmo tempo ele é digestivo, né? E ele vai ser então bom pro pitta. O cardamomo vai ser bom pra pitta e pra vata, então você pode colocar aí bastante cardamomo na tua alimentação, na lentilha, principalmente na lentilha canadense, fica muito, muito, muito bom, pode colocar. Fazer chá com cardamomo também, tá? Então, tudo isso vai ser benéfico. E aí, eu gosto nessa época, como a gente tem essa questão do pitta, pode usar um pouquinho mais os adstringentes do tipo de leguminosa, principalmente. Claro, se você estiver bem, estiver digerindo bem, uma saladinha de vez em quando vai ser legal, não precisa se preocupar, pode consumir refogada, pode consumir crua, não tem problema. Então, folhas verdes, verdes escuras, principalmente, pode consumir, não tem problema algum, tá bom? E aí, mas as leguminosas de modo geral, então,
as lentilhas, feijões, grão de bico, ervilha, pode consumir também, que vai beneficiar a pita, tá? E ao mesmo tempo vai beneficiar a vata, porque você vai dosar, você vai colocar maior quantidade do sabor doce, então desses legumes mais adocicados, dos arrozes, e menor quantidade das outras coisas. Então, você já vai estar equilibrando. Então, trazer essas leguminosas aí como fonte de proteína, por exemplo, vai ser muito legal. Para quem faz consumo de carne, pode consumir, de preferência, como eu sempre falo, no horário do almoço, que a gente tem maior poder digestivo, porque as carnes, elas são de difícil digestão, mas pode consumir as carnes, sim, numa boa, na hora do almoço, porque vai beneficiar tanto vata quanto pita, principalmente carnes vermelhas. E os peixes, de modo geral, que eles são mais gordurosos, né, são mais oleosos, né, principalmente, eles têm o óleo natural deles, o ômega 3, por exemplo. Mas aí só evita, por exemplo, o frango ele é mais sequinho, e aí pode não ser tão legal aí pra vata dosha. Então, prefira aí mais as carnes vermelhas e os peixes, de modo geral. Na hora de beber água, né? Lembra, se hidratar é muito importante. A gente precisa tomar água o dia inteiro. A Ayurveda fala que a gente tem que beber ali pequenos goles, né? A todo momento, né? Pra gente tomar copões de água depois ficar horas sem tomar. Mas é pra ir tomando, bebericando, né? Ao longo do dia. Mas aí preferir essa água numa temperatura ambiente ou morna, aquele morno pra frio, tá? Não tome água muito quente, mas também não tome água gelada. Temperatura ambiente ou aquele morno para frio. O chazinho também pode ser aquele morninho leve, não precisa ser nada muito quente. E aí também, né, se você for tomar chá, escolher as ervinhas, como eu falei, mais refrescantes, escolher ali um hortelã, um cardamomo, um cravo, um anis. O que mais que a gente pode usar de refrescante? A gente pode usar também hibisco, pode usar, por exemplo, alguma coisa que seja mais diurética, ou até mais que evite excesso de fluxos, porque o pita tende a aumentar fluxo, então de repente você pode começar a ir mais no banheiro se você tiver com pita gravado, né? Fazer mais ali, soltar mais fezes, às vezes fezes um pouquinho mais moles, né? Se você perceber isso, aí usar os chazinhos mais com potência astringente, ressecativa. Nesse caso, o hibisco, ele tem esse karma que a gente chama, né? Essa ação do organismo. Então pode usar, a gente pode usar também sementes de coentro, a casca de romã só se tiver com fezes muito líquidas, soltando bastante, tá? Porque a casca de romã ela é bem ressecativa. Então a gente precisa tomar cuidado pra não usar demais e aí acabar ressecando, agravando muito vata, mas é uma boa também. E, de modo geral, ali, como eu falei, usar os chazinhos de sabor doce sempre vai beneficiar, porque vai beneficiar tanto vata quanto pita. Então, consumir ali chá de erva doce, melissa, capim-limão, tudo aquilo que for mais adocicado mesmo, assim, a camomila tem a questão de que ela tem bastante fogo na composição, então em excesso ela pode até vir a agravar o pita, mas depende de cada organismo, tá? Não é uma regra. Mas você pode observar, né? Mas de vez em quando eu não vejo problema. A própria calêndula, ela tem um saborzinho mais, um docinho, um pouquinho amargo, mas ela tem mais sabor doce. E aí um que é maravilhoso, tanto para vata quanto para pita, e é um queridinho dentro do Ayurveda, que eu sempre indico e que eu acho que todo mundo tem que tomar ali, pelo menos uma vez, uma sequência, sei lá, de alguns dias, uns 5 dias, né, a cada mês, né, como se fosse um tratamento mesmo, porque ele é muito, muito, muito bom, até para construir tecido, né, para ajudar o corpo a funcionar de modo geral, é o alcaçuz, tá? Então pode usar o chazinho de alcaçuz também. Uma xícara por dia, tá? Não exagera também, eu não gosto de nenhum exagero, a não ser que você esteja fazendo um tratamento com acompanhamento, né? Mas caso contrário, não exagere na sequência de ervas, então uma única erva várias vezes ao dia não, tá? Mas o alcaçuz uma vez ao dia vai ser ótimo. E aí vai brincando com as ervas, né? Um dia erva doce, outro dia erva cidreira, outro dia a melissa, né? E por aí vai, né? E vai trocando, vai brincando, para que você possa aproveitar os benefícios de todos os chás também. Mas então focar, como eu falei, nesses sabores mais doces e com essa função um pouquinho mais adstringente, mais ressecativa, que vão ser os um pouquinho mais amargos, geralmente, tá? Outra coisa muito importante sempre vai ser respeitar a fome e saciedade, independente, assim, não sei o que eu tenho que comer, não sei qual sabor que é, não sei se isso aqui é doce, se não é, blá, 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 não sei o que, assim, ó, de tudo do Ayurveda. O que você precisa lembrar é comer com fome, tá? Nessa estação, é uma estação que a gente vai começar a nutrir o corpo.
O inverno é o pico da nutrição, é quando a gente tem que mais nutrir o corpo, que a gente tem mais fome mesmo, porque é um momento do corpo formar bastante tecido, mas no outono isso começa a acontecer, tá? Que é a estação que precede o inverno. Então, para que a gente chegue no pico da nutrição no inverno, a nutrição ela começa a acontecer já no outono. Então, no outono, provavelmente você vai começar a ter um pouquinho mais de fome. Então, respeita isso. Coma coisas mais nutritivas, né? Tudo isso que eu falei, os legumes, as raízes, arroz, lentilhas, tofu, carne, se você faz consumo, né? Tudo isso vai fazer parte da sua alimentação, sim. Aproveita essa fome maior que vai vir, mas coma só com fome e respeitando a saciedade, né? Por isso que você vai sair comendo um monte, coma conforme a tua saciedade, né? Saciou, parou. Mas respeita isso, isso é muito importante aí em qualquer estação, em qualquer circunstância. Se você tá doente, se você tá saudável, né? Respeitar a fome e saciedade é primordial sempre. Outra coisa que é importante, né? Em todas as estações, mas nessas estações aí, principalmente que a gente quer fazer nutrição, que a gente quer começar a construir tecido para ficar forte, para ficar bem, para ter saúde, para construir imunidade, a gente precisa evitar o que a gente chama de viruda ahara no Ayurveda, que são as combinações incompatíveis de alimentos. Alimentos que podem ser muito benéficos sozinhos, podem ser super nutritivos, fazer bem para a saúde sozinhos, só que quando eles estão juntos, eles causam problemas digestivos, podem vir a causar problemas digestivos, não é para todo mundo, né? Mas pode vir a causar, pode ser um problema aí para digestão, então evitá-los. E essas combinações eu explico lá no episódio 28, não vou falar delas aqui, mas se você ainda não sabe, se você ainda não tem isso anotado, corre lá no episódio 28 e assista, anota tudo pra você ir observando se aquilo faz sentido pra você, se pra você aquelas combinações realmente se demonstram incompatíveis ou não, tá? Faça testes pra você conseguir se observar e entender. Outra coisa importante, praticar exercício físico, de preferência que goste, que te dê prazer, tá? E aí só evitando praticar exercícios que aumentem demais o calor no corpo, competitividade, aquela coisa, né, que queima, né? Então assim, principalmente se você estiver com o Pitta agravado, tá? Se for o Vata, talvez esquentar o corpo vai ser bom, mas pro Pitta, se a gente trouxer muito calor, vai ser pior, vai aumentar demais o fogo. Então evita esses esportes que sejam, que gerem muito calor pro corpo, mas uma musculação, uma natação, deixa eu pensar, andar de bicicleta, né, de preferência que não seja aquelas corridas loucas que você sue demais, aí você gera calor demais no corpo, mas mudar de bicicleta com leveza, uma caminhada, tudo isso vai ser legal. O yoga, né, dependendo do tipo de yoga, não hot yoga, tá? Mas dependendo do tipo de yoga, pode ser muito benéfico também. Mas sim, praticar exercício físico é essencial em qualquer estação. Lembrando que no verão a gente pratica menos, até porque a gente tem menos força, então a gente não quer depredar tecido, a gente não quer fazer exercício que queime muita caloria, tá? Só mais uma musculação mesmo para formar tecido, não o oposto. Mas, de modo geral, todas as estações a gente precisa se exercitar, porque exercício é pilar da saúde, tá? O exercício vai ajudar a aumentar o Agni, né, o nosso poder digestivo, vai ajudar a digerir melhor os alimentos, vai ajudar a gente a construir músculo, a construir tecido, a aumentar a resistência, a aumentar a força, a vitalidade e imunidade. Então, faça exercício físico. E, principalmente porque o outono, como eu falei, é um momento de nutrição, que a gente começa a nutrir o nosso corpo, a gente vai começar a ficar mais forte, a ter mais fome, como eu falei, e a gente vai absorver melhor os nutrientes. Então, faça exercício para estimular ainda mais, para que você consiga se alimentar e formar tecido da forma correta, como a gente quer, tá? Minha voz tá começando a sumir, então eu vou partindo aqui pro encerramento, tá? O que é importante, eu acho, trazer aqui também com relação a oleações, que sempre eu recebo perguntas sobre isso, as pessoas ficam em dúvida de quando olhar o corpo, quando não olhar, né, passar o óleo de gergelim no corpo para equilíbrio de Vata, como eu tô falando que eu tô, né, um momento de que pode vir a desequilibrar o Vata, né, e aí a oleação pode ser interessante, mas assim, evita excesso de oleação. Pode fazer sim uma bianca, que é a oleação no corpo inteiro, se você se sentir bem e se você sentir que o que tá muito agravado em você é o Vata, se estiver muito ressecada, pele ressecada, constipação, tá? Sensação de secura, sei lá, na garganta, no nariz, aí sim pode fazer essa oleação e observa como você se sente, se o teu Agni tá bom, se você tá conseguindo, né, aproveitar realmente essa oleação. Mas evita excesso, evita fazer todos os dias. Se for fazer a bianca completa, faz aí 2 vezes na semana, tá bom nesse período, tá? E aí você pode fazer, por exemplo,
exemplo, diariamente, só a oleação assim, né? Um pouquinho de óleo no topo da cabeça, na região onde seria a nossa moleira, né? Dar aquela esquentadinha no óleo e passar assim aqui, passar nas orelhas, né? Ouvidos, né? Interno do ouvido, massagear as orelhas e nos pés, principalmente nos pés para dormir é muito bom. Passar o olhinho morno, né, que eu sempre falo que é a Pada Bianga, que ajuda muito a equilibrar a vata, que ajuda muito a trazer a gente para um sono com mais qualidade, né, a descansar melhor, ter menos sonhos, inclusive ter menos vata trabalhando nessa atividade noturna aí. Então, faça sem oleações se você tiver com boa digestão, né, mas não faça em exagero, tá? Tenha esse cuidado de observar o que você precisa a cada momento. E aí, assim, sem neura, sem exagero, sem medo, vai no básico que funciona, vai nos 6 sabores, vai numa oleação leve, vai num exercício físico, né, que construa tecido, mas que também não exagere demais. Então, vai realmente no básico que não funciona, mas não precisa ficar na neura, não. Só vai observando os sinais do seu corpo e o que o seu corpo vai pedindo a cada momento, que isso é o mais importante. O seu corpo é sábio e ele te diz o que você precisa fazer, você só precisa parar pra escutar. Então, por hoje é só. E no próximo episódio, o episódio de número 51, a gente vai falar sobre táticas simples para melhorar a digestão. Vai ser um episódio, ó, maravilhoso para você anotar tudo. Te espero lá. Se você tá me assistindo pelo Spotify, não esquece de mandar esse conteúdo para pessoas que você acha que possam se beneficiar, de seguir, né, apertar ali o maisinho pra seguir o canal, pro Spotify entender que esse conteúdo é legal e poder disponibilizar para mais pessoas. E se você tá me vendo pelo YouTube, não esquece de seguir, né, de se inscrever no canal, não de seguir, de mandar esse vídeo para outras pessoas que possam se beneficiar, comentar aqui, fazer perguntas se você tiver qualquer dúvida, curtir principalmente pro YouTube entender que o conteúdo é legal e também disponibilizar para outras pessoas, né? E compartilhar a página, que eu tenho certeza que tem muito conteúdo rico e que pode ajudar muitas pessoas. Então não guarde esse conhecimento para você.